E aí galera, eu sou o professor Ítalo Costa de Artes e esse é o Enem Pará. Na aula de hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a arte na Grécia, essa que é uma das partes importantes não só para a história, mas também para as artes de modo geral. Nós vamos compreender a importância da filosofia, da história, para essa concepção, para esse universo artístico tão importante nos dias atuais, sobretudo com relação à estética e à beleza. Nós vamos perceber que essa fase da Grécia Antiga, essa estruturação da Grécia Antiga, está contida em uma fase da história chamada de Antiguidade Clássica. Vamos recapitular. Quando você estudou Egito comigo, a arte egípcia, nós vimos que aquele período era chamado de Antiguidade. A partir de agora, a partir da Grécia Antiga, nós vamos definir esse período como Antiguidade Clássica. E isso é muito importante para você, porque em muitos momentos nós vamos observar na história da arte o termo clássica, o termo classicismo. Mas da onde aparece essa ideia de classicismo, essa ideia de clássico? Isso justamente começa aqui, agora, na Antiguidade Clássica, mais exatamente na Grécia Antiga. É o momento em que as artes começam a se caracterizar como uma ciência exata, com postulados, com definições bem claras, principalmente oriunda do pensamento filosófico. Você observa aqui na tela as principais características desse momento, desse início, dessa concepção da sociedade grega. Você observa que esse termo Antiguidade Clássica, ela se refere a um longo período da história, que se estende aproximadamente até o século 8 a.C. Aluno, é importante que você entenda a importância da Grécia Antiga para os povos da Antiguidade Clássica. Nós vamos considerar que o grego, que era o idioma falado por aqueles povos, foi o idioma mais comum, o idioma mais popular daquela época. Nós podemos dizer, fazer aí um comparativo, como se fosse o inglês para nós nos dias atuais. Era o idioma mais popular porque aquela era a cultura mais popular daquela época. Nós vamos compreender também que essa concepção de Grécia Antiga, ela não surge do nada. A Grécia vai se estruturar a partir de pequenas cidades, muitas delas distantes entre si, que falavam idiomas diferentes, mas que por meio do escambo, que era a troca realizada entre aqueles povos, acabaram se consolidando enquanto uma estrutura maior, uma estrutura macro. Galera, esse escambo possibilitou também a expansão da cultura grega, não somente para os vizinhos, para aquelas cidades próximas, mas também para lugares maiores, fazendo com que a Grécia chegasse a entrar em contato com a cultura egípcia. Lembra que você estudou comigo, quando trabalhamos arte no Egito Antigo, que o Egito se consolidou como a principal cultura da antiguidade, fazendo uma vasta expansão nas artes, na política e principalmente na arquitetura. Falei para vocês das pirâmides, que eram espaços mortuários. Os gregos, quando iniciam esse processo de intercâmbio cultural, em busca principalmente de relações comerciais com aquele povo egípcio, eles também fizeram um intercâmbio. Eu costumo dizer que os gregos eles eram grandes bisbilhoteiros. Você deve estar pensando assim, professor, como assim bisbilhoteiros, tipo fofoqueiro? Exatamente. Os gregos eles observavam muito. E nesse ciclo de observações, eles acabaram observando características importantes da cultura egípcia e levaram essas características para a Grécia, aprimorando a cultura grega. Gente, vamos lembrar que as cidades-estados, que você aprende lá em história, elas também foram formas de consolidação dessa cultura grega e que associadas, somadas à riqueza cultural dos povos egípcios, fizeram com que houvesse o surgimento de uma supercultura na Antiguidade Clássica, que nós chamamos de Grécia Antiga. Um ponto importante, e eu acredito que seja o ponto mais importante dessa nossa aula, é que ao contrário dos egípcios, os gregos eles não tinham uma afirmação, um rigor religioso, embora, assim como os egípcios, eles também tivessem vários deuses. Mesmo tendo vários deuses, os gregos vão proporcionar uma liberdade criativa. Afinal, do ponto de vista daquela cultura, o humanismo, a valorização humana, ou o antropocentrismo serão a base dessa cultura, fazendo com que todo o pensamento racional, pensamento artístico e religioso estivesse circundando essa ideia de que o homem estava no centro de todas as coisas. Nós vamos ver que a partir de então surgem as artes, conforme você pode observar nas informações que eu estou colocando aqui na tela para você.
Observe o seguinte, grande parte da arte que esses gregos desenvolveram se consolidou a partir do intercâmbio cultural com os povos egípcios. O povo grego foi basicamente baseado numa estruturação de liberdade criativa, fazendo com que essa obra, essa pintura, ela pudesse ser baseada nessa liberdade filosófica, nessa liberdade religiosa. Você observa ainda, aqui no nosso quadro, a presença da rigidez dessa escultura. Gente, essa rigidez, ela é baseada principalmente na estruturação lá do Egito Antigo. Lembra que no Egito Antigo nós trabalhamos alguns pontos importantes? Por exemplo, a lei da frontalidade. Lembra que quando nós trabalhamos o Egito, nós vimos que a lei da frontalidade era uma forma de estruturar a lei, de fazer com que ela tivesse regras rígidas baseadas na religião. Lembra que dentro da lei da frontalidade o objetivo era beneficiar quem estivesse de frente, ou seja, os súditos, a perfeita observação daquelas obras de arte. Os gregos, absorvendo essas temáticas, reproduziram em uma fase inicial, que nós vamos chamar de fase arcaica, grande parte dessa produção artística. Então, é comum que nós possamos observar na Grécia Antiga características marcantes referentes ao Egito Antigo nessa fase arcaica. Nós temos 3 fases importantes, que eu vou definir aqui: arcaico, clássico e helenístico. Mais uma vez, arcaico, clássico e helenístico. Dentro dessas fases específicas da Grécia Antiga, nós temos ordens. O que são essas ordens, Ítalo? O que são essas ordens, professor? As ordens são tendências, tá? Lembra que eu falei que eram 3 períodos, arcaico, clássico e helenístico? Nós temos 3 ordens: dórica, jônica e coríntia. Mais uma vez, dórica, jônica e coríntia. Sempre que você lembrar nessas 3 fases, arcaico, clássico e helenístico, você precisa lembrar das ordens: dórica, jônica e helenística. É a partir daí que você vai conseguir fazer uma leitura de obra de arte. Por exemplo, mais uma vez, a imagem que está aparecendo aí na tela, ela é de uma fase inicial, uma fase muito parecida com a arte no Egito Antigo. Então, por óbvio, ela está contida na fase arcaica. Aluno, perceba o quanto é fácil estudar arte. Você observa a característica da obra e imediatamente você consegue reconhecer. Mais uma vez, os gregos tiveram liberdade criativa e isso proporcionou também uma liberdade na formação dessas esculturas e dessas pinturas. Mas, professor, afinal, o que é a arte? O que é beleza? O que é estética? Na filosofia, a gente aprende que cada uma dessas tem ligação com o pensamento filosófico, com aquelas que os filósofos na Grécia Antiga pensavam, debruçavam seus tempos para desenvolver pensamentos racionais acerca disso. De maneira muito sintética, ou seja, de maneira muito resumida, nós podemos dizer que estética é a faculdade do sentir. E professor, mas faculdade não é aquela instituição que ensina no nível superior? Não. Faculdade, nesse sentido, no sentido que nós estamos estudando agora, significa a possibilidade que você tem de desenvolver sentimentos, sentidos, que pode ser um sentido bom, um sentimento ruim, depende do que a pessoa está observando. Então, a faculdade do sentir, ela é definida como estética, a partir da palavra aesthesis, que é a faculdade do sentir. A partir daí surge também a composição sobre o que é belo, a beleza grega. Nós vamos perceber que de maneira também muito superficial, o belo significa o aprovável e o feio é o reprovável. Então, para efeitos gerais, a beleza, segundo a ótica da Grécia Antiga, era tudo aquilo que era aprovável e a feiura era tudo aquilo que era reprovável. Galera, na aula de hoje, nós vimos as principais características da arte na Grécia Antiga. Características essas que são basilares, são de suma importância na criação artística até os dias atuais. Vamos trabalhar agora um pouquinho sobre as esculturas. Lembra que na nossa primeira parte, na nossa parte inicial da aula sobre Grécia Antiga, eu falei para vocês sobre a questão dos períodos. Recorda comigo, período arcaico,
período clássico e período helenístico. Eu falei também para você, aluno, que o Egito influenciou diretamente na composição, na criação artística da Grécia Antiga, mas que, no entanto, a Grécia não tinha uma rigidez religiosa tal qual o Egito Antigo. Por não ter uma rigidez religiosa como acontecia no Egito Antigo, os gregos conseguiam evoluir livremente as suas técnicas artísticas, seja na pintura, mas principalmente na escultura. Essa forma de evolução artística possibilitou, por exemplo, a obra que você observa aqui na tela, chamada de Discóbulo. Gente, essa obra não é a obra original. A obra original se perdeu no tempo, provavelmente tenha se perdido, se destruído em uma locomoção, em uma batalha, ela não existe. Aí você está se perguntando assim, professor, e que figura é essa que está aparecendo aqui na tela? Essa é uma cópia romana. Nós vamos ver nas próximas aulas que os romanos eram grandes fãs da arte na Grécia Antiga e que providenciaram também cópias de esculturas gregas para enfeitar as casas, para enfeitar jardins daquela época. Observe aí na tela também as principais características dessa escultura. Você pode concluir que aproximadamente a partir do fim do século VII, esses gregos começaram a esculpir em mármore grandes figuras masculinas, que em muitos momentos nós iremos chamar de couros, que são as figuras masculinas. Mas você pode observar também que os gregos, buscando romper com aquela rigidez absorvida dos povos egípcios, buscaram também uma evolução nessa rigidez, fazendo com que essas obras elas começassem a ficar mais desprendidas. A obra de Discóbulo é um clássico dessa evolução da Grécia Antiga, porque ela traz características próprias daquela época, como por exemplo, você observa que o corpo dele não está mais ereto, você percebe que o corpo já está buscando aqui uma lógica baseada na própria estrutura humana, a própria fisiologia humana, é a busca pelo corpo perfeito. Nós vamos perceber que os gregos buscaram o equilíbrio, buscaram o centro gravitacional para fazer com que essa obra não se quebrasse. Mas aí vem um pulo do gato, o Jump of the Cat do professor Ítalo. Galera, lembra que em muitos casos você observa que algumas peças, algumas esculturas da Grécia Antiga não têm algumas partes do corpo, algumas não têm cabeça, outras não têm braços? Pois é, isso acontece porque os gregos, buscando essa evolução, buscando esse desprendimento dessa rigidez, eles acabaram evoluindo, afastando o corpo dessa estrutura dos seus membros. E, obviamente, a força gravitacional, que você aprende lá em física, fez com que grande parte desses membros do corpo dessas esculturas acabassem rachando e caindo. Então, a lógica, a resposta para essa ausência de algumas partes do corpo é justamente essa questão da evolução na escultura da Grécia Antiga. Vamos observar também que outro ponto importante, assim como aconteceu lá no Egito Antigo, é a presença da arquitetura da Grécia Antiga. Galera, a arquitetura é um ponto fantástico da nossa aula de hoje, porque nós vamos perceber que essa arquitetura, essa produção da engenharia dos gregos, ela vai se estruturar basicamente em uma concepção religiosa. Hoje em dia, a definição que nós, eu, vocês, nós temos de templo religioso é uma concepção que você chega, você senta, você faz as suas orações. Só que na Grécia Antiga, a ideia de templo que nós temos é uma ideia de apenas resguardar as esculturas dos deuses da cidade. É mais ou menos assim, tá? Cada cidade daquela região da Grécia tinha a sua divindade, a divindade que aquele povo fazia seus cultos. E essa divindade geralmente ficava no ponto mais alto da cidade. Galera, uma escultura de mármore, ela também acaba sofrendo influências do tempo, como por exemplo, a acidez das chuvas, a radiação do sol e até mesmo a influência de raios que acabavam atingindo aquelas peças. Então os gregos criaram grandes estruturas para poder proteger essas esculturas dos deuses das ações do tempo. Então os templos na Grécia Antiga, como eram muito grandes e muito pesados, eles tinham a necessidade de ter várias colunas. Galera, lembra que a ideia de sustentação do teto vai ser baseada na quantidade de colunas existentes nesse templo, fazendo com que o espaço interno dessa produção, dessa criação arquitetônica fosse resumido, ou seja, não tinha como haver uma circulação interna por conta da grande quantidade de coluna. Então essas colunas, elas sustentavam o peso dessa estrutura de cima.
que vai ser em forma triangular, muito em virtude também da produção dos egípcios. Outro ponto importante também na produção da arquitetura na Grécia Antiga é que os gregos eram grandes amantes da matemática. Olha só a matemática que cai para você também no Enem. Os gregos adoravam matemática e em tudo ao que estava ao redor deles, eles aplicavam matemática, como por exemplo, o número das colunas existentes nos templos da Grécia Antiga deveriam ser necessariamente simétricos, ou seja, imagine você passando um eixo de simetria em um templo grego. Tudo o que tem de um lado necessariamente tem que ter do outro. Esse é o exemplo clássico da ideia de simetria tão valorizada pelos gregos. Os gregos também, na escultura, aplicaram a matemática, como por exemplo a regra das 7 cabeças. A ideia de que o tamanho de um ser humano adulto era 7 vezes o tamanho da sua cabeça. Então, gente, a matemática é outro ponto importante no seu entendimento sobre a Grécia Antiga. Lembra que na primeira parte da nossa aula eu falei para vocês sobre os períodos e as ordens lá da Grécia Antiga? Eu preparei para vocês um gráfico que está aparecendo aqui na tela, que é uma forma de você memorizar esses períodos e esses estilos. Mais uma vez, lembra comigo, tá? Nós temos ordens e períodos. E aí você observa o padrão representado na arquitetura. Olha só, lembra que eu falei para vocês agora há pouquinho sobre as colunas na Grécia Antiga? Falei para vocês que o número de colunas era proporcional ao peso do teto. Falei para vocês que o número de colunas obedecia a critérios matemáticos. Pois é, você está observando aí na tela as características estéticas dessas colunas. Observa que a primeira coluna, que é uma coluna de ordem dórica, ela tem formas muito simples, que era basicamente uma sustentação do peso do teto. Não tinha uma função estética propriamente, ela servia apenas como uma sustentação. Já a coluna de ordem jônica, você observa que essa parte de cima já tem formas circulares. Galera, faz uma anotação aí no material de vocês. Essa parte de cima das colunas é chamada de capitel. Mais uma vez, capitel. Essa parte de baixo é chamada de fuste. Então anota isso, faz uma observação aí no seu material, no seu post-it, na sua agenda e parte para cima, porque agora nós vamos ver as próximas características. Olha só, voltando na tela, você observa que a próxima coluna, que é uma coluna de ordem coríntia, já tem características muito mais sofisticadas, características florais. Isso é uma marca do período helenístico. Falando de pintura, nós vamos perceber que grande parte dessas pinturas serão feitas em vasos, em cerâmica, geralmente em negativo. Essas cerâmicas eram usadas para várias coisas, como por exemplo transportar cereais, bebidas e também como premiação para competições que eram comuns naquela época, competições de contato corporal, de lutas, competição de corrida, etc. Então nós vamos perceber que a pintura ela não será feita, por exemplo, em paredes, como lá no Egito Antigo, ou como, por exemplo, em telas nos dias atuais. Ela terá, sim, essa produção em paredes, mas irá se destacar nas pinturas em cerâmica. É importante que você saiba disso. Mais uma vez, professor Ítalo, vai ter pinturas em paredes? Sim. No entanto, nós teremos destaque na produção de pinturas em cerâmica, em vasos, que muitas vezes eram usadas como premiação. Daí a ideia de taça. Sabe você que joga futebol, sabe você que joga vôlei, que às vezes você conquista uma taça? Lembra da seleção que conquista a taça do mundo? O nome taça se baseia a partir da premiação que era dada para esses guerreiros, para esses atletas da Grécia Antiga e que usavam essas ânforas, que usavam essas cerâmicas para deleitar-se bebendo vinho. Galera, na aula de hoje nós vimos as características mais marcantes acerca da arquitetura, acerca da escultura e acerca da pintura. Pontos que você precisa lembrar no dia da sua prova. Eu sou o professor Ítalo Costa de Artes e esse é o Enem Pará. Até logo!